Muito bom. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Podemos fazer a leitura? Amém? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Amém? Amém. Só para lembrar, quem ainda não colocou o telemóvel em modo silêncio, né? Ou desligar, tá bom? Para nós não sermos interrompidos aqui com nenhuma ligação. Tá bom? Amém. Vamos orar. Pai, obrigado a Deus pela Tua presença neste lugar, pela presença do Senhor na vida de cada pessoa. Senhor, que o Senhor possa nos instruir com a Tua palavra e que a Tua palavra seja revelada a cada um aqui no poder do Espírito Santo. Ó Deus, que haja o agir do Teu Espírito Santo revelando, ministrando a palavra a cada coração. Nós oramos e cremos no nome de Jesus. Amém. Quem pode dizer amém? Glória a Deus. Irmãos, o tema da mensagem nesta manhã é honra o ministério do Espírito Santo. Pode repetir comigo? 1, 2 e? Honra o ministério do Espírito Santo. É muito importante que nós aprendamos a honrar a pessoa do Espírito Santo. Que nós aprendamos a honrar o ministério do Espírito Santo. E é interessante que no Velho Testamento, a Bíblia está dividida em duas partes, né? O Velho Testamento e o Novo Testamento. No Velho Testamento, nós ali não vemos Jesus. Nós não vemos explicitamente, declaradamente, não vemos ali Jesus. Mas a gente sabe que o Velho Testamento fala de Jesus. Há imensas profecias no Velho Testamento apontando para a vinda do Messias, a vinda de Jesus. E com características, profecias tão específicas, que com a vinda de Jesus podemos verificar o cumprimento de cada uma delas. Agora veja bem, no Velho Testamento nós vemos a figura de Deus. A figura de Deus Pai. Obviamente, para o judeu, ele entende apenas Deus ali, que na nossa Bíblia está, por exemplo, a palavra Senhor, a palavra Adonai, a palavra Jeová, a palavra Yahvé. Mas agora, nós com a compreensão toda que nós temos da revelação plena da palavra de Deus, o que nós vamos ver? Que o Velho Testamento é Deus anunciando que virá um Salvador para a humanidade. Porque desde o início do Velho Testamento, o livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, é a primeira profecia bíblica. Pode projetar aí, por favor, Gênesis 3,15. Depois da queda do homem, depois que o homem caiu em pecado, Deus não desistiu do homem. Deus decidiu que enviaria um Salvador. E Deus profere uma profecia, a primeira profecia da Bíblia é esta, Gênesis 3,15, que diz: porém inimizade, isso é Deus falando diretamente com a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Olha, a descendência da serpente é no plural, o descendente da mulher é no singular, falando do Messias. E o seu descendente, continuando o texto, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, Deus está a falar com uma serpente, que é a maneira que o diabo se manifestou, usou ali na tentação. E Deus está dizendo o seguinte: o descendente da mulher, você vai levar algum sofrimento para o descendente da mulher. Ou seja, você vai ferir o calcanhar. Mas este vai destruir a sua cabeça. Como que você mata uma serpente? Ferindo a cabeça. Então Deus deu esta primeira profecia. Já nesta primeira profecia, Deus já avisa que haverá um descendente, que haveria o descendente de uma mulher, que seria aquele que iria destruir as obras do diabo, as obras de Satanás. Veja bem,
a partir daí, toda a história do Velho Testamento é a história de preparação para a vinda do Messias. Preparação para a vinda de Jesus. Preparação para a vinda do Salvador da humanidade. Então, todo o desdobramento do Velho Testamento, os patriarcas, os profetas, os sacerdotes, tudo aquilo era para convergir para a vinda do Messias, do Salvador, porque o plano maior de Deus era resgatar o homem, redimir o homem do pecado que ele cometeu no Éden. Então, irmãos, toda a história do Velho Testamento é a história do Pai anunciando a vinda do Filho. E o Espírito Santo, no Velho Testamento, ele não habitava em pessoas. O Espírito Santo vinha de tempos em tempos e agia sobre algumas pessoas especiais, algumas pessoas específicas. Por exemplo, a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre Sansão, e Sansão, no poder do Espírito Santo, derrotou os inimigos. A Bíblia diz que o Espírito veio sobre Davi, e Davi fez coisas excelentes. Então, no Velho Testamento, o Espírito Santo vinha sobre algumas pessoas, vinha sobre profetas, e eles profetizavam. Mas qual era o objetivo dessas manifestações do Espírito Santo? Era preparar o mundo, era preparar todo o contexto para a vinda do Salvador. Então, nós não vemos no Velho Testamento o nome ali Jesus, mas tudo estava a convergir para a vinda de Jesus. Queridos irmãos, no Velho Testamento, quando o Espírito Santo se manifestava, por exemplo, alguns profetas receberam palavras muito específicas sobre como viria o Salvador, como viria o Messias. Então, preste atenção aqui, por favor. O Velho Testamento é a primeira e a terceira pessoa da Trindade anunciando a vinda da segunda, anunciando a vinda do Messias. Então, é o Pai e o Espírito Santo fazendo propaganda. Gente, olha, o mundo está perdido, está de mal a pior, o homem entrou no pecado, a condenação é o destino do homem, mas eu tenho um plano para resolver isso. Meu filho virá, o Salvador virá, o Messias virá e vai resolver tudo. Então, é o Pai e o Espírito Santo anunciando, fazendo, desculpa a palavra, mas fazendo uma propaganda, uma publicidade da vinda do Filho. Aí o Filho chega. O que o Filho faz quando ele chega? Quando ele chega, ele vive tranquilamente durante 30 anos. 30 anos tranquilamente. Sabem que há histórias, há lendas, e que fique bem claro que são apenas lendas, que falam que Jesus fez milagres quando era criança. Isso não é bíblico, isso não é correto. Há livros escritos sobre isso, há filmes que mostram isso, mas isso não é verídico. Porque a Bíblia deixa muito clara que o primeiro milagre que Jesus realizou, ele só o realizou depois que ele recebeu o Espírito Santo. E Jesus ficou 30 anos como filho do homem, como alguém que ele nunca pecou nos 30 anos, mas ele não começou o ministério e, portanto, não realizou nenhum milagre. Porque assim como Jesus foi honrado pelo Pai e o Espírito Santo, Jesus honrou o Espírito Santo. Honrou o Pai. No dia do seu batismo nas águas, ele, no gesto de humildade, porque o batismo de João Batista era batismo para arrependimento de pecados. Em Jesus não havia pecado, mas ao se sujeitar ao batismo de João Batista, ele estava a obedecer simplesmente a uma ordem do Pai, a uma missão do Pai. Então, como ele se submete ao batismo de pecadores, não sendo ele pecador, quando ele sai das águas, os céus se abrem, o Pai honra Jesus, o Espírito Santo honra Jesus, e Jesus recebe o Espírito Santo, e ele é conduzido, vai ao deserto, e ele vence as 3 tentações de Satanás, e a partir dali Jesus vai realizar o seu ministério, e o primeiro milagre é feito em Caná da Galileia. Então é o seguinte, tudo isso que vocês ouviram que tem milagres que Jesus realizou antes dos 30 anos, apenas lenda. Agora veja bem, Jesus então, ele começa o seu ministério no poder do Espírito Santo. E isso é importante nós entendermos, por quê? Porque se Jesus tivesse realizado o milagre antes de receber o Espírito Santo, se Jesus tivesse feito grandes coisas antes de receber o Espírito Santo, ele não poderia ser o nosso exemplo, porque nós ficaríamos intimidados.
Porque, Jesus fez o que fez porque ele era filho de Deus. Então, sendo filho de Deus, ele pode fazer o que ele fez. Mas eu não sou filho de Deus, então não tenho condições de fazer o que ele fez. Mas não é isso. Jesus deixa claro o seguinte, que ele não fez nada sem o Espírito Santo. Tudo que ele fez foi com o Espírito Santo. Por isso que quando ele saiu daqui, ele disse que nós poderíamos fazer as mesmas obras que ele fez, e maiores poderíamos fazer, porque ele iria para o Pai e nós receberíamos o Espírito Santo. Perceberam, irmãos? Então é o seguinte, quando Jesus nos estimula a fazer as obras que ele fez na terra, é porque nós receberíamos o mesmo poder que ele recebeu, que é o poder do Espírito Santo. Agora veja bem, se no Velho Testamento tudo apontava para Jesus, para a vinda de Jesus, para a vinda do Messias, Jesus agora, estando na terra, ele faz o contrário. Estando na terra, Jesus honra o Pai e o Espírito Santo. Assim como o Pai e o Espírito Santo honraram, Jesus agora honra o Pai e o Espírito Santo, porque há uma harmonia, há uma unidade na Trindade Santa. Aí Jesus fala assim, eu não faço nada se não for pelo meu Pai. Eu só faço o que eu ouço o meu Pai dizer para eu fazer. Ele diz, eu só vou onde o Pai falar para eu ir. O Espírito Santo, ou seja, ele reconhece que tudo que ele faz é por intermédio, pelo poder do Espírito Santo. Mas depois de 3 anos e meio, dependente do Espírito Santo e realizando milagres e palavras no poder do Espírito Santo, tanto é que certa vez, quando Jesus disse aos discípulos, várias pessoas o abandonaram e ele chegou aos seus discípulos mais próximos e disse-lhes, vocês também não querem ir embora? E Pedro disse, para onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida. E Jesus também disse, as palavras que eu vos tenho dito são palavras pelo Espírito. Sabem, Jesus, o que ele anunciava, o que ele falava, o que ele ensinava e o que ele fazia era no poder do Espírito Santo. Jesus estava dependente, trabalhando em parceria com o Espírito Santo. Quando passam os 3 anos e meio e Jesus percebe que chegou o momento do seu sofrimento, Jesus percebe que chegou o momento da sua morte. Jesus reúne os seus discípulos e fala, vamos voltar ao texto inicial, João 14:16. Jesus começa a preparar os discípulos para a sua partida. Sabem que deve ser muito difícil, não é? Fazer esse trabalho, preparar alguém para a sua partida. Jesus sabia que ele morreria. E os discípulos estavam muito apegados a ele. Quem não ficaria apegado a Jesus, morando 24 horas por dia com ele durante 3 anos e meio? Os discípulos muito apegados a ele, Jesus queria preparar os discípulos para a sua ida. Então Jesus prepara os discípulos da seguinte maneira, verso 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Fica aí. A palavra Consolador no grego, na língua em que esse texto foi escrito, é a palavra Parakletos. Pode falar comigo? Parakletos. A palavra Parakletos, por exemplo, as nossas edições aqui da igreja, o nome é Kletos. Kletos significa chamado, escolhido. Parakletos significa chamado para estar ao lado de alguém. Pode dizer comigo? Chamado para estar ao lado de alguém. Então, quando Jesus disse, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Parakletos, ou seja, os discípulos não ficariam órfãos. Jesus era o Parakletos deles, Jesus estava ao lado deles. Mas Jesus disse, eu rogarei ao Pai para que ele vos envie um outro Parakletos. Alguém chamado e escolhido para estar ao lado de alguém. Aí ele diz, a fim de que esteja para sempre convosco. Calma. O Parakletos que Jesus prometeu enviar vai ficar conosco quantos dias ou quantos anos? A promessa é para sempre. Jesus foi para sempre? Não. Jesus durou quanto tempo com os discípulos? Quanto tempo? 3 anos e meio. Mas ele disse, mas eu vou rogar ao Pai, e Ele vos dará um outro Parakletos, que vai ficar com vocês o quê? Para sempre. Quem pode dar uma salva de palmas para Jesus? O Espírito Santo foi prometido estar conosco para sempre. Glória a Deus. Continuemos. Versículo 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco
e estará em vós. Irmãos, essa parte do texto, deixa aí, é riquíssima. Isso aqui isso é rico demais, irmãos. Sair dos lábios, sair da boca de Jesus, esta promessa aos discípulos, ele disse o seguinte: o mundo não conhece o Espírito Santo. Por que Jesus disse que o mundo não conhece o Espírito Santo? Porque o mundo não o seguia. Mas ele disse: mas vós o conheceis. Por quê? Não, irmão, vós o conheceis. Por quê? Vós o conheceis porque ele habita o quê? Convosco. Como que o Espírito Santo habitava com os discípulos? Na pessoa de Jesus. Enquanto os 12 estavam com Jesus, o Espírito habitava com eles na comunidade. A comunidade dos 13, Jesus mais os 12, a comunidade dos 13, o Espírito habitava, ele disse, olha, vós o conheceis porque ele habita convosco. Mas qual é a promessa agora de Jesus? Mas no futuro ele estará em vós, o que é muito melhor. Continuemos, versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ele promete o Paracletos e ainda promete que vai voltar. Duas promessas foram feitas. E é interessante que os discípulos devem ter pensado assim: gente, como é que nós vamos conseguir nos desligar desse contato que a gente teve com Jesus durante 3 anos e meio? E eles estão a pensar sobre isso, Jesus vai embora e diz que vai mandar outro que vai ser melhor que ele. Como é isso? Aí Jesus insiste, vamos lá, João 16, versículo 7. Jesus insiste nesta afirmação de que seria melhor para eles que ele fosse embora. Irmãos, era muito difícil Jesus convencer os discípulos disto. É verdadeiro, mas era muito difícil que Jesus convencesse os seus discípulos disso. Porque os discípulos se sentiam seguros ao lado de Jesus. Se sentiam confiantes, bem ao lado de Jesus. Mas Jesus insiste na história. O que Jesus disse? Versículo 7. Mas eu digo-vos a verdade. Ou seja, quando Jesus prepara falando assim a verdade, é para vocês terem atenção que é algo profundo, difícil de entender, mas é verdadeiro. Olha, mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá. Para aí, o versículo pode ficar parado aí. Esse convém, eu fui pesquisar no original, no grego. Esta palavra convém significa o seguinte: é mais útil. É mais útil que eu vá. Convém, ou seja, é do nosso interesse. Diga assim comigo, é do nosso interesse. Quando você diz, o que convém? Convém tal coisa. Jesus disse então, digo a verdade, convém-vos que eu vá. Jesus está dizendo que ia ser bom para eles que ele fosse embora. Como que os discípulos iam entender isso? Está tão bom estar contigo, Jesus. O Senhor multiplica pão, multiplica sushi. O que o Senhor faz mais? O Senhor faz coisas maravilhosas. Aleluia. A Bíblia fala que Jesus veio na plenitude dos tempos da terra, né? Ainda bem mesmo, porque se fosse hoje Jesus aqui na terra, imagina no milagre da multiplicação dos pães. Alguém levantava lá, sem glúten, para mim, por favor, tem? O outro, não, estou dieta de... Estou em carboló. Low carb, né? Low carb. Jesus veio na época certa mesmo. Todo mundo comeu pão, todo mundo comeu peixe do jeito que via. Hoje há muita frescura, não é? Gente, pai, dá revelação para os teus filhos, pai, disso aqui. Eu não sei se você entendeu o que Jesus disse para os discípulos. Os discípulos estavam apaixonados por ele. Sabe o que ele disse para os discípulos? É melhor eu ir embora. Convém-vos que eu vá. É mais útil que eu vá. E ele explica o porquê. Por que era importante ele ir? Que era mais útil ele ir do que ficar com os discípulos. Porque se eu não for, continua. Se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Mas se eu for, eu vos enviarei. Agora, eu até imagino um dos discípulos falando assim: Jesus, o senhor acha que é melhor o senhor ir porque o Consolador vem?
Mas pode ter alguém melhor do que tu? Senhor, a gente não vai estar mais seguro? Não vamos estar melhor nas tuas mãos? Jesus disse que não. Qual a explicação para isso? Presta atenção aqui. Qual a explicação para Jesus dizer que é melhor ele se ausentar e é melhor os discípulos receberem o Espírito Santo, o Paracletos, o Consolador? Porque Jesus tinha dito no versículo anterior que nós lemos: porque neste momento o Espírito Santo está convosco, mas ele estará em vós. Então Jesus está dizendo o seguinte: enquanto eu estiver aqui na terra, o Espírito Santo é exclusivamente meu. E eu não posso reparti-lo, porque vocês ainda não foram redimidos. Vocês não podem receber o Espírito Santo, como habitação, porque vocês ainda não foram redimidos, eu ainda não morri na cruz, eu ainda não conquistei a vitória. Então, mas se eu for, e se eu morrer, e se eu vos redimir, o Espírito Santo poderá vir em cada um de vocês, e eu serei multiplicado, porque enquanto eu estiver aqui na terra, o Espírito Santo só faz milagres através de mim, o Espírito Santo só ministra poder através de mim. Mas se eu for e quebrar as portas do inferno, e derrotar Satanás, e conquistar a vossa justificação, cada um de vocês poderão receber o Espírito Santo, e o mundo verá muito Jesus, muitos Cristos, pequenos Cristos na terra. Então, irmãos, Jesus, sabendo que iria morrer, sofrer e morrer, ele entendeu que era necessário, porque era a única maneira de possibilitar esse privilégio. Então Jesus vai ao sofrimento, Jesus vai à cruz, Jesus morre nessa expectativa de ser multiplicado. Aí Jesus ressuscita ao terceiro dia, aparece aos discípulos e sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Depois diz: espera até que do alto sejais revestidos de poder. No dia de Pentecostes eles recebem o batismo no Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Aí, irmãos, aí começa a igreja poderosa. O inferno ficou louco, porque o inferno pensou assim: eu tenho que destruir um homem que carrega o Espírito Santo. E o diabo falou assim: eu tenho que tirar esse homem da terra, porque esse homem carrega o Espírito Santo, onde ele passa ele cura os doentes, ele ressuscita os mortos, esse homem é perigoso, vou matá-lo. E o diabo mal sabia que ao matar Jesus, multiplicou um tanto de Jesus. Aí no Pentecostes eles receberam o poder do Espírito Santo. Aí os discípulos saíram pregando o Evangelho. Aí as autoridades governamentais ali, o diabo ficou: o que está acontecendo? Estevão está fazendo o que Jesus fazia. Estevão cura os doentes. Olha, Pedro está fazendo o mesmo. Ainda Paulo não tinha, né? Pedro está fazendo o mesmo, Tiago está fazendo o mesmo. Matem Tiago, matem Estevão. Mas não adianta, são muitos, não tem como matar todos. Irmão, Jesus sabia o que estava a fazer quando prometeu o Espírito Santo. Jesus sabia a potência, o poder do Espírito Santo atuando no ser humano. Aí você pensa: não, mas o Espírito Santo atuava fortemente em Jesus porque ele era o Filho de Deus. Não, a Bíblia deixa claro que ele era filho do homem também, 100% filho do homem. Agora veja bem, Jesus, neste momento, está o Pai e Jesus na glória. O Espírito Santo foi enviado. O Espírito Santo habita dentro de cada pessoa que crê. Nunca isso tinha acontecido no Velho Testamento. Deixa eu dar uma informação aqui, talvez alguns não saibam. Quem já fez CBT sabe. O Espírito Santo nunca habitou em Davi. O Espírito Santo nunca habitou em Salomão. O Espírito Santo nunca habitou em Abraão. O Espírito Santo nunca habitou em ninguém. Ele só passou e operou em. Mas na nova aliança, a nova aliança é tão superior à antiga aliança, que agora todo aquele que crê, que recebe Jesus como Salvador, torna-se habitação de Deus no Espírito. Paulo diz: não sabeis vós que sois templos de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? Uau! Aí nós recebemos esse poder, essa potência toda. E agora qual é a artimanha do diabo? A primeira artimanha dele é: eu tenho que matar esse homem que carrega o Espírito Santo. Só que agora ele vê que todo mundo carrega o Espírito Santo. Qual a estratégia do diabo agora?
anular o Espírito Santo na vida dos crentes, anular o Espírito Santo na vida da igreja. Esta é a guerra, esta é a cruzada do diabo agora. Ele fará de tudo para que os cristãos menosprezem, negligenciem o Espírito Santo. Ao ponto do apóstolo Paulo dizer: gente, não apagueis o Espírito. Porque o Espírito foi dado para nos preparar para andarmos com Deus. Sabem, queridos irmãos, olha o que Jesus prometeu que o Espírito Santo faria. Volta lá, João 14. João 14, versículo 26. João 14, 26. Vamos ler aqui algumas coisas que Jesus prometeu que o Espírito Santo faria na vida da igreja, que o Espírito Santo faria na vida dos cristãos. João 14, 26, amém? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará o quê? Todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus deu um curso intensivo em 3 anos e meio aos discípulos. Os discípulos não conseguiram assimilar tudo que Jesus ensinou. Eles não conseguiram absorver tudo. Irmão, você acha que eles entenderam todas aquelas parábolas, todos aqueles ensinamentos de Jesus? Não, eles ficaram perdidos em muitas coisas. Mas Jesus diz: o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar do que eu tenho o quê? Vos dito. Tanto é que depois da ressurreição, quando os discípulos receberam o Espírito Santo, eles se lembraram de todas as palavras, as profecias que Jesus havia dado, tudo que Jesus havia dito para os preparar. Agora, capítulo 16, versículo 13. Jesus continua falando o que o Espírito Santo faria na vida da igreja, na vida dos discípulos, na vida de quem crê. João 16, 13 diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda o quê? A toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. O que o Espírito Santo vai fazer em relação a Jesus? O que Jesus diz? Verso 14, ele me glorificará. Tudo quanto, olha, para aí, ele me glorificará. Olha que coisa interessante. Lembra o que eu disse no início da mensagem? No Velho Testamento, o Pai e o Espírito Santo faziam propaganda, anunciavam a vinda de quem? A vinda de Jesus. A vinda da segunda pessoa da Trindade, Jesus. Jesus vem. Quando ele vem, ele honra quem? Ele honra o Pai e o Espírito Santo. Ele fala: tudo que eu faço é pelo Pai, tudo que eu faço é pelo Espírito. Jesus está ali submisso. Aí Jesus diz: quando o Espírito vier, ele vai me glorificar. Porque sou eu que vou realizar a obra redentora. É normal que seja Jesus glorificado na vida da humanidade. E quando o Espírito Santo, então, assume o ministério aqui na terra, o Espírito Santo entende que o ministério de Jesus foi por 3 anos e meio, mas o ministério dele é para sempre, é até a volta de Jesus. Então o Espírito Santo, ele sabe que o ministério dele é fortalecer os crentes, é ensinar a verdade, é ajustar as coisas que precisam ser ajustadas. Irmãos, o Espírito Santo é o Consolador no sentido de Paracletos, é aquele que é o companheiro, é o parceiro que foi colocado para trabalhar conosco, para nós não andarmos sozinhos e estarmos perdidos nas coisas divinas, mas para que nós tenhamos uma referência, um ensinamento saudável, é o Espírito Santo. Por isso, o Espírito Santo, quando ele habita numa pessoa, o ministério do Espírito Santo é apontar para o Pai e apontar para Jesus. Está vendo como as coisas vão invertendo? No Velho Testamento, o Pai e o Espírito Santo apontam para Jesus. Jesus aponta para o Pai e para o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo está na terra e ele aponta para o Pai e para Jesus. Mas ele aponta para Jesus no sentido de que Jesus realizou a obra da cruz, a obra da nossa salvação, a obra da nossa justificação. Então tudo que o Espírito Santo ensina para um crente é: adora a Jesus. Tudo que o Espírito Santo ensina para um crente é: seja fiel a Jesus. Espera pela volta dele. Olha, Apocalipse 22, 17. Rapidamente, Apocalipse 22, 17. Irmãos, as últimas frases da Bíblia.
As últimas frases de Apocalipse falam o seguinte: mostra que o Espírito Santo realmente, ele vai estar preparando a noiva para o casamento com Cristo, e o Espírito Santo vai estar nesse ministério até o último dia. Então o que Apocalipse 22:17 diz? O Espírito e a noiva, ou seja, é o Paracletos. O que significa Paracletos? Quem lembra? Aquele que é chamado e escolhido para estar ao lado de alguém. O Espírito Santo foi escolhido para estar ao lado da igreja, para estar ao lado de cada crente. Ele é o Paracletos. E aqui no final de Apocalipse está escrito: a noiva não está sozinha, a igreja não está sozinha na terra. Quem pode dizer amém? Dá uma salva de palmas para Jesus. A igreja não está sozinha na terra. Queridos irmãos, olha, pode ter ensinamento de ideologia de não sei o quê, ideologia assada, ideologia não sei o quê. Olha, o mundo está realmente sendo colocado de ponta cabeça, muitas ideologias estranhas sendo implementadas na sociedade, as crianças estão recebendo ensinamentos complicados, o mundo está se colocando contra Deus, mas olha, nós estamos a ver muitas notícias estranhas que nos levam a estar alertas, é verdade. Principalmente quem é pai de criança pequena aí. Educa muito bem os seus filhos nos caminhos do Senhor. Estamos a viver numa época em que o certo está sendo ensinado como se fosse errado. E o errado está sendo dito como se fosse o certo. Só os pais para protegerem as crianças nessa situação. Agora veja bem, a noiva não está só. No final de Apocalipse está escrito que a noiva continua com o Consolador, com o parceiro, com o companheiro, com o Paracletos, chamado para estar ao lado de... O que diz aí? Vamos ler juntos? 2 e? O Espírito e a noiva, Apocalipse 22:17. O que diz? O Espírito e a noiva dizem, vem. Qual é o papel do Espírito Santo? Apontar para Jesus. Irmãos, se a nossa igreja é noiva, e somos noivas, você é noiva de Cristo, o que o Espírito Santo tem que trabalhar na minha vida e na sua e na vida dessa igreja? Nos preparar para o encontro com o noivo. O Espírito e a noiva estão unidos, dizendo: volta Jesus, vem, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas o Espírito Santo nos estimula para a volta de Jesus, mas Ele nos prepara para esta volta. Coisas que têm que ser mudadas nas nossas vidas, o Espírito Santo faz o quê? Exorta. Mas na época que nós estamos a viver, ninguém quer ser exortado por ninguém. Mas se você de fato um filho de Deus, temente a Deus, você vai aceitar a exortação do Espírito Santo. Mas há pessoas que já não ouvem a voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é gentil. Diga assim comigo: o Espírito Santo é muito gentil. Quando você peca, o Espírito Santo fala assim: olha, viu o que você fez? Isso não vai dar certo. Aí você faz novamente. O Espírito Santo. O Espírito Santo é muito gentil. E por isso, é possível ele ser negligenciado. O Espírito, ele vai contender com a sua carne, quando você estiver sujeito a ele. Pessoas que não se sujeitam ao Espírito Santo, ele não contende com a carne, porque o Espírito Santo já não tem lugar na vida da pessoa. Como o apóstolo Paulo diz: não apagueis o Espírito Santo. Irmãos, a estratégia do diabo nesta geração, e noutras, mas eu estou falando especificamente dessa geração, é levar os cristãos a negligenciarem o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo for negligenciado, quem é que nos vai preparar espiritualmente? Quem é que vai nos corrigir? Quem é que vai nos exortar? Quem é que vai nos ensinar a verdade? Quem é que vai nos ensinar todas as coisas? Quem vai nos fazer lembrar do que Deus espera de nós? Irmãos, o inimigo começa a dizer o seguinte: não, esse negócio do Espírito Santo faz muito barulho. Não, esse negócio do Espírito Santo fala muito alto. Esse negócio do Espírito Santo. Aí o seguinte:
há um punhado de gente que já está convencido de que a igreja deve ser uma igreja o quê? Silenciosa. Todo mundo, paz do Senhor, irmão, e só isso, e tal, tal, tal. O Espírito Santo não tem espaço, não tem lugar para os dons espirituais. Vamos dar lugar aos dons espirituais. Não, não precisa disso. Não, não. O importante é crer em Deus. Quem crê em Deus, irmãos? Crê em Deus, até o diabo crê e treme. E muitos crentes só creem e nem tremem. O diabo tem medo do ministério do Espírito Santo. Porque o ministério do Espírito Santo pega uma pessoa normal como eu e você. Pessoas normais. E o Espírito Santo trabalha em nós e faz coisas fantásticas. Por isso o diabo tem medo do Espírito Santo. O diabo quer que você seja um crente sem o Espírito Santo. Você pode até ler a Bíblia de vez em quando, mas desde que você não busque o poder, a unção, a vida e o fluir do Espírito Santo. Olha, quando a gente adora Jesus, o Espírito Santo fica feliz. Quando você canta assim, ó, Yeshua significa Jesus, né? Alguém ajuda aí a tirar o tom aí, que eu tô destonzado aqui. O Espírito Santo fala assim, olha, eles estão adorando Jesus. Por que o Espírito Santo está na terra? Para apontar para quem? Peraí, o Espírito Santo no Velho Testamento apontava para a vinda. Depois ele participou no nascimento. E agora ele está a apontar para a volta. E quando você começa a adorar Jesus, o que o Espírito Santo faz? Ele fica feliz. E você começa a sentir o gozo do Espírito Santo, o poder de Deus. Os irmãos do louvor, vem aqui à frente.